Então, nós vivemos já uma cultura que é uma cultura, essa geração principalmente, né? Do hedonismo, que é a busca desenfreada pelo prazer. E muitas vezes, quando nós começamos a servir a Deus, nós não conseguimos nos desassociar daquilo que já está incutido muitas vezes pela mídia, por tudo aquilo que a gente recebe de informação da TV, informação dos outdoors. E aí fica, eu vou servir a Deus, mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu quero servir a Deus da minha maneira, porque eu vim de um mundo que eu satisfazia todas as minhas vontades. Só que muitas vezes as nossas vontades são contra nós, né? Eu tenho um filho de 4 anos que hoje está doentinho, deixei ele lá doentinho. E o médico disse, ele está proibido de comer chocolate durante tanto tempo. Mas ele não entende, porque ele quer satisfazer o seu desejo, o seu prazer. E aqui Paulo, ele fala que o atleta, em tudo ele se domina. E aí, fazendo uma analogia já com futebol, a gente vê, né, o pessoal critica bastante o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo é um dos atletas em Portugal que mais treina. E não é à toa que os gols, a maioria dos gols que saíram ali foi dele. Porque se você treinar, se você se exercitar naquilo que é a tua função, aquilo que é o teu objetivo, mesmo que você não queira, você vai acabar fazendo gol. Porque você vai estar apto para correr essa jornada. E a gente pode fazer um contraponto já com um jogador brasileiro que esse Mundial, misericórdia. E o nome dele é Neymar. Amém? O Neymar, o que aconteceu com ele? O Neymar, não que ele não treinou, ele sofreu uma lesão, mas isso o prejudicou durante toda a trajetória do Mundial. Então, ele não estava apto no seu corpo para correr aquele campeonato. E o que aconteceu? Ele ficou conhecido porque ele só caía. Mas eu achei muito interessante porque o Tite, que é o técnico brasileiro, acompanhou toda a trajetória de como que seria o desenvolvimento da recuperação do Neymar. E no penúltimo jogo, onde o Brasil foi eliminado, o Tite falou, olha, agora o Neymar está voltando à sua forma física, ele já está começando a ficar pronto para fazer o Mundial que ele, como atleta, tem condições. E eu achei muito interessante porque a visão do Tite, a percepção dele, de saber exatamente quando o atleta que ele treina estava começando a entrar na sua perfeita forma física. E foi aquele jogo, quem acompanhou o Mundial, que o Neymar fez um gol e fez o passe para o outro conseguir fazer um gol muito parecido com o que ele fez. Ele estava ali como atleta, começando a voltar à sua forma física. E na vida realmente é assim. Se a gente quer acertar e não errar o alvo, a gente precisa se exercitar. E é o exercício da fé, né? Amém? O nosso tema hoje é para os que só agora chegam jogando no time certo. E eu acredito que a maioria que está aqui acredita que Cristo é a resposta certa, que Cristo é o time certo. Agora, eu quero pedir aos nossos irmãos para abrirem 2 Timóteo 2, 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo 2, capítulo 4, desculpa, 2 Timóteo 2, versículo 4, e diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Versículo 5. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Será que os fracassos espirituais nesse nosso campeonato da vida, nessa ânsia de agradar a Cristo, é fruto de nós desrespeitarmos os regulamentos bíblicos? Alguém queria dar uma sugestão? Acredita que os autogolos, como a nossa pastora já disse, na nossa vida espiritual,
é fruto de descartarmos os regulamentos. Descartar. Às vezes o autogolo pode ser uma distração, pode ser uma infelicidade, né? Uhum. Eu fiquei imaginando a situação daquele jogador brasileiro que fez o autogolo no dia que o Brasil foi eliminado, porque foi por causa daquele autogolo que o Brasil foi eliminado. Porque no final das contas, depois houve empate, mas se não fosse aquele autogolo, o Brasil não teria sido desqualificado, né? Eliminado ali do Mundial. E eu acredito, assim, muitas vezes o autogolo ele pode ser, e a gente está fazendo analogia entre o autogolo e aquilo que nos desvia do alvo, que é Cristo. Pode ser fruto muitas vezes da nossa distração, mas quando nós estamos com a nossa mente e o nosso espírito exercitado nas faculdades mentais, de acordo com a palavra, porque o nosso culto a Deus, apesar de nós louvarmos e ter emoções, nosso culto ele é um culto racional. Nós sabemos exatamente aquilo que nós estamos fazendo quando nós estamos adorando a Deus. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo quando nós estamos praticando princípios espirituais. Então, eu, assim, acredito que quanto mais nós exercitarmos as nossas faculdades mentais, espirituais, menos autogolos e menos passes errados a gente vai dar na vida. Ok, eu na verdade, ao prepararmos esse tema, ao fazer uma pesquisa, acabei pesquisando sobre a vida do campeão olímpico de natação de 2004, Michael Phelps. E o treinador de Michael Phelps, Bob Bowman, ele lançou um livro com o título A Regra do Ouro. E neste livro ele cita 3 características que eu acho que a própria Bíblia descreve e a gente nunca olhou. A gente vai dar uma olhada nisso. Que são regras para qualquer atleta olímpico, qualquer indivíduo que se considera atleta profissional deva estar. E eu acredito que na visão do Paulo, o cristão é um atleta profissional. Sim. Na visão do Paulo, o cristão é um atleta profissional e que corre para o prêmio da vida. E que corre para o prêmio da vida. Bob Bowman cita 3 características, ou seja, 3 hábitos que fizeram de Michael Phelps o melhor nadador do mundo e que lhe fez levar a coroa do melhor nadador dos Jogos Olímpicos de 2004, que até hoje não houve quem quebrou o recorde. O primeiro hábito que ele diz que Michael Phelps tinha e que foi resultante da vitória, condicionou a vitória, é visão. Bob Bowman diz que o atleta precisa ter visão. O atleta precisa estar focado no treinamento, precisa saber por que vou entrar no campo. E, com base nisso, eu dei uma olhada em Coríntios 9, 26, que diz assim: portanto, eu corro para o alvo. Ou seja, você precisa ter visão do alvo. Será que temos muitos jovens cristãos que não têm visão de quem é em Cristo? Eu não diria só jovens, né? Ok. A dificuldade de nós enxergarmos quem nós somos em Cristo é algo que todos os dias precisa ser quebrado. Porque nós nascemos de uma família que muitas vezes nos criou, nos ensinando algumas coisas de formas incutidas, assim como eu posso dizer. Colocando limites nos sonhos, colocando limites nas conquistas, colocando limites em todas as coisas. Uma pessoa, ela já cresce e ela fica com dificuldade de se reconhecer. Quando ela vem para Cristo, ela se torna aquele que está escrito lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, mas ao mesmo tempo existe uma guerra interior. Porque ela declara que ela pode tudo em Cristo que a fortalece, mas às vezes no seu interior ela não acredita que ela consegue. Tudo em Cristo que a fortalece. E aí é que está aí é que entra a parte mais difícil do treinamento, e eu acredito que é aqui. Porque um time, ele vence um jogo aqui. É na mente. Quando a pessoa estava falando hoje isso no culto, mas não relacionando a futebol, que eu comecei a gostar muito de UFC. Porque meu marido assiste o UFC, que é luta, boxe.
É uma coisa assim que mulher geralmente não gosta, né? Boxe. E aí eu tava comentando aqui. Eu comecei a assistir as lutas de boxe e eu vi que como tudo muda num segundo. Às vezes a pessoa tá nocauteada. E você vira o rosto. Quando você volta a olhar, a pessoa se levantou e venceu o adversário. Mas ela estava nocauteada. E aí eu comecei a pesquisar. E eu encontrei a Cyborg, que é uma grande lutadora de UFC. E um dia eu assisti uma luta dela e eu vi como é importante nós termos visão de quem a gente é antes de entrar no jogo. Antes de entrar nas guerras. Porque ela entrou numa luta muito difícil, contra um adversário muito difícil, mas ela entrou cantando um louvor. E todo o estádio viu aquela manifestação. Ela entrou e ela criou um ambiente de louvor naquela arena onde ela ia jogar. E o que aconteceu? Aconteceu que foi a luta mais rápida que eu já vi na minha vida. Ela massacrou a adversária. Okay. Essa pergunta vou colocar para Então, eu acredito que a falta de visão, sim, do que nós somos, de muito até não, é o fator principal. Para nós não irmos de encontro ao alvo. Ok. Obrigado. Uma salva de palmas para os que comentaram em relação a essa questão. Recapitulando a nossa dica bíblica quanto ao primeiro hábito de Michael Phelps, que é a visão, nós lemos 1 Coríntios 9, versículo 26, que diz: portanto, eu corro direto para o alvo. É com esse propósito, corro direito para o alvo com esse propósito em cada passo. Quando luto, não como quem esmurra o ar. Ou seja, Paulo deixa aqui bem claro que o cristão que está na corrida, sem o alvo, sem a visão do que ele precisa alcançar, não vai para lado nenhum porque ele está a concorrer contra o ar. Se aqui tiver alguém que consegue aprisionar o ar, ganhar o ar, esse é campeão. Esse é campeão. Esse é campeão. Então vamos para o segundo hábito. Eu vou pedir, nós temos uma banda que hoje vai atuar. Já estão preparados, né? Posso chamar Ok, daqui a pouco vamos fazer o primeiro intervalo para deixar com que a nossa banda convidada mostre, exalte os seus talentos para Cristo, amém? Você que está aí sentado, que tem um talento, tem um dom, Deus lhe concedeu o dom, o palco do altar nas ruas lhe dá esse espaço para exaltar a Cristo, amém? Vamos para o nosso segundo hábito, que segundo Bowman é um hábito que fez de Michael Phelps, o recordista mundial no que toca à natação. Ele diz, Bowman conta que Phelps nadava 8 horas por dia e nestas 8 horas de treino ele tirava 2 horas para meditar nos movimentos perfeitos para o dia da competição. E notem que Phelps, para ganhar o campeonato olímpico de 2004, treinou durante 6 anos. Foram 6 anos, 365 dias, 8 horas ao dia. E durante 8 horas ao dia ele tirava 2 horas para meditar. Ok? Trabalhava nisso para meditar. Pastor, os riscos de um cristão que não medita, não mentaliza como vai a caminhada cristã. Eu acho engraçado uma coisa, eu comecei a usar óculos, irmãos, essa semana. E os riscos são exatamente esses, né? Você passa a não enxergar quando você não para meditar. Não só a respeito da palavra de Deus, né? Que é, logicamente, a base de tudo que nós estamos falando aqui. Mas para meditar a respeito dos acontecimentos da tua vida. Das coisas que estão acontecendo e muitas vezes estão passando entre os seus dedos e você parece às vezes espectador da tua vida ao invés de jogador, porque é o que nós estamos dizendo, na nossa vida nós não somos torcedores, espectadores, nós estamos em campo. E quando a gente não para meditar, nós entramos naquilo que é chamado o piloto automático. E você passa a não raciocinar, a não pensar em qual é a reação que você precisa ter diante da situação que você está enfrentando adversa, na sua casa, na sua família, o que você pode fazer para minimizar tal problema que você está enfrentando, de repente, na tua vida financeira ou no teu trabalho, porque nós não temos o hábito simples de meditar,
E não me surpreende que Michael Phelps, por ser vencedor olímpico de natação, tenha essa prática, esse hábito da meditação. Né? Para nós que somos cristãos, não só meditar, óbvio, naquilo que nós vamos realizar, que nós vamos fazer, nos planejar, mas, acima de tudo, meditar na palavra. Ok. A dica bíblica relacionada a isso, por isso eu disse que, ao estudar o tema, cheguei à conclusão de que esses hábitos de Michael Phelps, a Bíblia já as dá para os cristãos, há muito tempo. Né? Vê só, eu peguei Colossenses 3, versículo 12, e diz assim, que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as daqui de baixo. Ok? Em caso de mentalização, meditação de como anda a minha vida, ela é comparada com as coisas do alto e não com as que de baixo. Ou seja, quem está no campeonato da vida, quem está concorrendo para o prêmio da coroa da vida eterna, olhando para aqui de baixo, Paulo considera que já perdeu. Um outro conselho relacionado ao hábito de Michael Phelps e que a Bíblia também dá para os cristãos e que na verdade a Bíblia nos chama de atletas, está em Josué 1:8. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro. E você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter a certeza de que está sendo obediente. Para ter a certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Ok? Nota que é um conselho para os crentes que estão concorrendo para o alvo, que é a coroa da vida eterna. Aliar aqui a mentalização, a meditação nas Escrituras e meditar nela. Temos a tarefa de ensiná-las, mas também de meditar nela. Eu acho graça que há crente que só lê a Bíblia quando ele está para aí evangelizar. Quer dizer, romper alguém espiritualmente, né? Hoje eu vou lhe acabar com umas verdades. Ele pesquisa. A Bíblia virou manual de pesquisa. Já não é de meditar e se analisar, se encontrar que não, eu estou vivendo conforme nela está escrito. Eu vou deixar essa pergunta para a plateia. Quais são os riscos de uma vida sem meditação? Quais são os riscos de uma vida espiritual sem a meditação? Sem viver as coisas do alto, idealizar as coisas do alto. Banda geração, sim, por favor, banda geração nova, né? E a geração eleita, por favor, preparem-se. Após os comentários vão poder cantar. Sim, quais são os riscos de uma vida com Cristo sem meditação? Há muitos dias atrás eu parei. Sim, é muito importante que um cristão tenha uma vida de meditação, pois a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Alguém que não medita na palavra do Senhor, como diz no livro de Salmos, que deve ser meditada dia e noite. Ele pode até andar do jeito dele, ele vai sentir bem. Não, eu estou andando assim, eu estou a me sentir bem. Mas ele não sabe que, se calhar, segundo as Escrituras, o que ele está fazendo é errado. Então, alguém que não tem o conhecimento ou que não medita na Bíblia, tem muitas, mas muitas probabilidades de andar de uma forma defeituosa, andar coxando na fé. Okay. Então, é muito, mas muito importante que as pessoas venham meditar nas Escrituras dia e noite, porque assim sempre que nós lemos a Bíblia, nós nos encontramos na palavra do Senhor, às vezes em uma forma positiva e outra de um modo negativo. E sempre que nos encontramos da forma negativa, o Espírito Santo vem sobre nós e toca em nossos corações sobre o arrependimento, porque a Bíblia vai tratar de algo que nós fizemos e nós vamos ler, vamos que na minha essência eu não sabia, mas lendo agora eu estou a dar por conta que é errado. Então nós nos arrependemos e fitamos naquilo para que não venhamos mais a falhar, para que permanecemos de pé e firmes na fé. Então é muito importante meditarmos na palavra do Senhor. Quem não medita na palavra do Senhor verdadeiramente anda errante. Ok, obrigado. Mais alguém, por favor, queria sim, adicionar? Tem uma moça ali atrás. Sim, tem uma menina, uma irmã atrás. Sim, por favor. Raul vai já falar. Giovana, passou? A moça ali de cabelo vermelho. Tá aí. A paz do Senhor. Amém.
Estamos a falar de meta, de alvo e todo cristão tem a Bíblia como um mapa. Então é impossível alcançar o tesouro sem um mapa. Todo aquele que tem o tesouro e não consulta o mapa vai vagueando e nunca vai encontrar o tesouro, nunca vai em direção daquilo que ele está à procura, porque não consulta, não sabe para onde vai, não sabe em que direção está o tesouro. Então, é necessário, é muito importante nós meditarmos dia e de noite, que é para nós nos avaliarmos, nos corrigirmos e andar retamente como verdadeiros cristãos. Ok, muito obrigado. Por favor, uma salva de palmas à nossa mana. Sim, Raul, tem mais alguém aí? Sim, por favor. Raul, vamos já te passar. Tu já és da casa, não tem problema. Ok, obrigado. Outra questão aqui que eu achei, né, interessante a respeito da questão é que relevar a diferença que existe entre a leitura e a meditação, né? Sabemos que leitura é uma coisa, fala-se do armazenamento de informações. Ok. E, portanto, a meditação é a reavaliação daquilo que se armazenou. Eu penso que a fundamental consequência é o esquecimento. Né? Também, como consequência, aquilo que os irmãos já falaram, é nos deixar errantes. Né? Errantes. Você imagina que, no momento, você sabia o que você é, o que você deve fazer, e no outro já não sabe mais. Acaba errando sem saber em exatamente que direção ir. Ok, obrigado. Por favor, agora podemos passar para o Raul. Só pegando a deixa com o nosso mano. Por favor, quando pegarem o microfone, apresentem só, para poder chamá-los pelo nome, amém? Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Eu fui diretor de um grupo teatral. Me lembro que uma vez, ao apresentarmos a peça, eu estava assim a assistir. O pessoal, agora é tua vez, entra a dirigir o grupo. Entrou um indivíduo que eu sabia, participou dos ensaios, participou daquele processo de treino e tal. Ele entra para o palco de um lado, sai do outro e vem a mim enquanto eu pergunto: líder, meu papel é qual? Olha, eu na hora fiquei passado. E eu creio que tem muito crente que não sabe qual é o seu papel. Até ensaiou, até orou, mas no palco ele entra e sai sem saber qual é o seu papel. Sim, Raul, para nós darmos ao jeito. Sim, de forma muito resumida, eu vou apenas apresentar 2 riscos. O primeiro é o facto de nós deixarmos de ser influenciadores para sermos influenciados. Okay, grave. Somos facilmente influenciados por qualquer informação. Simplesmente porque não meditamos. Né? O Mano já apresentou a diferença de meditação e leitura. Para quem não chega numa, não começou nota. Para quem não medita, não leu. Então, neste caso, eu digo que corremos esse risco. E é muito perigoso. Porque nós facilmente somos batidos. A primeira informação que vir, nós não temos argumentos, posso assim dizer. Não temos argumento para nos defender ou para defender. E a Bíblia até apresenta isso daqueles jovens que foram expulsar os demônios, mas eles viemos em nome do servo Paulo. Nós vimos o que aconteceu. Paulo servo. Sim, vimos o que aconteceu depois. Né? Okay. Então, isso por quê? Porque é muito fácil, nós perdemos quando não meditamos. O segundo ponto é a confusão entre o certo e o errado. Né? Nós passamos a achar que o que estamos a fazer é certo, quando fomos de encontro à Bíblia, o que estamos a fazer é errado. Temos essa confusão. Em suma, nós não sabemos discernir o que é que nós estamos a fazer. Eu acho que não, acordar, comer e não orar, não tem problema nenhum, não é pecado. Né? Se calhar, se formos à Bíblia, vamos encontrar um trecho que diz que comer, é um exemplo que eu estou a dar, é pecado. Então, são estes 2 riscos. Né? Okay. A falta de discernimento e o poder de sermos facilmente influenciados. Ok. O tema de hoje é jogando no time certo. E acredito que está todo mundo aqui. Alguma coisa. É assim, quando você não medita, você acaba sendo roubado. Você acaba sendo traído. Porque a medicação vai te levar numa direção. E você vai aprender através da meditação todos os dias qual é a direção que você tem que tomar. Por isso é muito importante meditar para que você tenha uma direção certa aonde você ir. Amém? Amém. Ok, obrigado. De lembrar aos nossos participantes do tema de hoje, da 6ª edição do projeto Altar nas Ruas, que o tema hoje é jogando no time certo.
E apresentamos Cristo como o time certo para a vida eterna. Cristo é o time certo. Agora, há aqui hábitos que precisam fazer parte do nosso dia a dia, porque nós concorremos para o prêmio. Eu acho que para um atleta uma das coisas importantes é a alimentação. Alimentação, né? Ah, tá. Tem gente comendo. Vamos falar isso na segunda parte do nosso programa. Nós vamos ver agora o terceiro hábito de Michael Phelps, então, para nós irmos para nosso guia de estudo, nosso personagem que está hoje, que na verdade é um personagem do Velho Testamento. Nama, acho que ele aprendeu uma lição muito bonita. Uma lição muito linda, que quando você está no time certo, o que é que ele precisa fazer? Você vai jogar no time de Cristo. Yeah. Ok. O terceiro hábito de Michael Phelps é treino. Treino. Já falamos dos outros hábitos anteriores, que são visão, mentalização, meditação. E o terceiro hábito que fizeram dele, o recordista mundial em 2004, é treino. Michael Phelps tinha muito treino. Note que Bob diz o seguinte, que talento não vence competição, não importa se tem dom, é preciso treinar, dizia o treinador de Michael Phelps. Bob conta que Phelps treinou durante 6 anos, 365 dias, 8 horas por dia, para as Olimpíadas de 2004, e o resultado não foi outro, foi melhor nadador do mundo. E a Bíblia também nos dá essa instrução. Vê só que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, ele diz o seguinte, eu castigo meu corpo, como um atleta faz, tratando-o com dureza, como meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de pregar aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo treinava tanto para a fé que ele escravizava o corpo. Em vigílias, muitas vezes, em açoites. Uma vez o meu irmão estava doente, ele estava assim com uma cara... O outro chegou e disse, estás a sentir pena, né? Tens pena de ti mesmo. Eu acho que tem muito crente que tem pena de si mesmo ao invés de entrar no campo. Pastora, quais são os perigos de ter um crente que não exercita? Primeiro, quem não treina fica gordo. Ok, obesidade espiritual. Quem não treina e não exercita a fé, às vezes está recebendo. Até recebe alimento, né? Recebe alimento, está na igreja. Mas se não treina, se não exercita, as mulheres que ficam aí sempre com o olho na dieta, eu me enquadro nelas, a gente não pode comer tudo que quer, né? Você vai inchando, você vai ficando gordo. Uma pessoa, assim, que às vezes sofre desse problema de obesidade, sabe que tem muitas coisas que você deixa de ter saúde para realizar, para fazer. E há um perigo espiritual de quem não treina. Eu acredito que um deles seja esse, né? De você só receber e não exercitar e não praticar. Um amigo meu que é pastor e tem um irmão que é atleta profissional, joga no Primeiro da Costa, ele disse que o seu irmão, ele tem horas para dormir, cronometrado, tem horas para acordar, para fazer exercício, tem o próprio frigorífico com uma dieta própria. Ou seja, tem a geleira da família, onde tem tudo. Mas ele tem uma geleira onde ele meticulosamente sabe que não pode comer isso, tem que comer isso. E que até em período de férias, ele cumpre as regras, que até tem um ginásio próprio em casa. A pastora concorda comigo que há cristão comendo tal e qual ao descrente? Que a dieta dele é tal e qual. Quem não está concorrendo para a coroa da vida? Agora você me deixou com uma pergunta difícil. Podemos passar para a plateia. Pode ser. Alguém acredita que há crente que ele está em Cristo, mas a vida, a rotina é tal e qual com quem não tem Cristo. Ou seja, não tem tempo para meditação, não tem tempo para visualizar como vai. Porque Paulo fala assim, que nenhum de vós pense de si mesmo acima daquilo que as Escrituras dizem. É preciso ter tempo para meditar nas Escrituras. Ele não tem tempo para exercer a fé, dar testemunho, para evangelizar. Ele está no corre-corre das mesmas ambições com quem não tem Cristo.
Ou seja, ele é um obeso espiritual, como tudo. Tá nas, quer dizer, não tem festa do bairro, que ele não falta. Não tem atividade secular. Por exemplo, tem um concurso que passou na televisão e disse: por que nunca me encontra para eu concorrer? Minha esposa disse: você nunca vai ganhar. Por quê? Você não sabe qual é o músico secular que está a bater, qual é a música que saiu. Você não sabe quem é o filho do famoso fulano. São as perguntas que fazem. Então, eu não tenho como. Raul, assim que te roubamos a palavra, aquela. Qual é o perigo do crente ter a mesma dieta de quem não é crente? A dieta espiritual, o conteúdo que ele consome na mídia, as músicas que ele ouve, os vídeos que assiste, a moda que segue. Ou não tem mal nenhum aí? Não, claramente que tem. Até porque a Bíblia no livro de Malaquias 3,18 diz: deve ter diferença o que serve e o que não serve. Okay. Então, é verdade que existem pessoas assim, nós não podemos negar, ainda existem pessoas que, aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, aquela hipocrisia bonita entre aspas, né? Ainda as pessoas que estão mais preocupadas consigo mesmo, mais preocupadas com os seus sonhos, mais preocupadas com os seus projetos, e na busca da realização acabam esquecendo o essencial. Acabam esquecendo quem deu a vida para ir atrás desses mesmos sonhos e projetos, neste caso Deus. Então, primeiramente, existem sim pessoas a viverem assim, que nunca têm tempo para nada, não têm tempo para nada, entre aspas. Eles têm tempo para as coisas que lhes convêm, né? Têm tempo para as coisas que lhes convêm, porque se aparecer, lhe falarem que tem pelo menos um concurso em que o prêmio será pelo menos um carro, ele vai roubar tempo onde não existe. Porque é interessante para ele ganhar um carro, mas acredito que ele não vai tirar esse tempo para ensinar na Bíblia. Tem. E é muito perigoso, os riscos são enormes. São enormes sim, porque a princípio, vamos já falar da questão da perca da credibilidade enquanto cristão, né? Amanhã, vamos supor que ele decida abraçar uma outra opção, que é viver simplesmente para Cristo. Quando for para falar da palavra de Deus, para o meio em que ele estava inserido, já há pouca credibilidade para aqueles que o queiram ouvir. Por quê? Porque simplesmente ele viveu durante muito tempo com a imagem de cristão, quando na verdade fazia as mesmas coisas que os ditos não cristãos fazem. Então, esse é um dos grandes riscos. Eu pelo menos temo muito, um dos meus maiores medos é um dia um vizinho meu pronunciar a seguinte palavra: nem parece da igreja. Esse para mim é uma palavra muito perigosa. Alguém mais que sim, por favor, tenha a nossa mania aí. Estamos a falar de jogar no time certo, sabemos que estar com Cristo é a coisa certa a fazer. Agora, estamos a falar de hábitos que precisam ser descontinuados. Ok? E um deles é mesmo não ter tempo para exercer a fé. E exercer a fé, desculpa, vou já passar a palavra. Tá muito mais do que eu quero, num quarto. Há quem pensa que temos um amigo aí, o Félix, não temos, que quando o sapato rasgou, ele pegou o sapato, olhou, mostrou para o céu e falou: Deus, não estás a ver? E eu acredito que se ele quisesse sapatos novos, não era mostrar na cara de Deus o sapato. Eu acho que muita gente pensa que exercer a fé é mostrar na cara de Deus a situação que está a viver. Minha querida, por favor, o pastor vai já falar. Sim. Boa tarde, boa noite. Judmila Soma é o meu nome. Ok. Sim, concernente ao exercício, é muito importante que a gente exercite, porque sem o exercício não tem como a gente nos firmar sobre o conhecimento que nós temos. Fé sem obra é morta. Sim, porque eu recentemente estive a fazer exercício e é difícil exercitar mesmo. Não importa qual exercício seja. É difícil porque, se for no exercício físico, no dia seguinte nós vamos acordar com muita dor. Então, o pensamento logo, vou parar porque está difícil. E se você parar, não tem como você alcançar o objetivo que você queria. Talvez em um dia você vai sentir, emagreci um pouco. Mas depois você vai voltar aos hábitos errados que você tinha. Por quê? Porque não conseguiste se firmar naquele exercício. E se você não conseguir se firmar, não vai conseguir alcançar o objetivo. Então é necessário que a gente... Hoje em dia nós temos o conhecimento da palavra. Mas é preciso que a gente exercite ela todos os dias. Para que não nos percamos. Ok. E Paulo fala que eu concorro para o alvo... medito nela passo a passo, porque para que não venha a ser reprovado eu mesmo depois de ter pregado. Agora voltamos assim à pergunta, o pessoal já amenizou, já ajudou. Quais são os perigos da obesidade espiritual?
Então, O crente sedentário, o né? crente sedentário é um modelo de crente. É difícil falar assim, né? Porque parece que a gente fica rotulando, né? E eu não gosto muito de rótulo. Mas quando você recebe mais daquilo que você dá, você já está entrando num processo de obesidade. Isso é um risco, porque nós vivemos uma vida cotidiana, muitas vezes agitada, e a inversão de valores entra muito nesse processo. Então, você começa a correr atrás daquilo que são os seus objetivos pessoais, né? Que você colocou como meta para a sua vida, trabalhar, estudar. E tudo isso é lícito e tudo isso é bom. Mas eu não posso fazer tudo isso em detrimento daquilo que é a minha fé, né? Então eu tenho que correr, óbvio, atrás do melhor trabalho, atrás do melhor emprego, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar aquilo que são os meus objetivos, mas eu não posso fazer isso em detrimento dos princípios espirituais, porque aí então eu entro num descompasso. E o que acontece é que aí eu começo a praticar uma fé conveniente, e a fé conveniente é aquela que me engorda. E geralmente quem sofre, né, de gordurinhas assim é porque gosta de comer só aquilo que lhe agrada. Agora vai perguntar para um atleta se ele come só aquilo que lhe agrada. E nós nos alimentamos de muitas coisas todos os dias. E a palavra de Deus, ele é alimento. Mas às vezes eu só quero o alimento que é bom para o meu sabor. E a Bíblia fala que o Senhor, ele corrige a todo filho, a quem ama. E às vezes eu tenho que estar pronta também para receber um alimento que aparentemente não vai ser saboroso, mas que para minha saúde vai ser fundamental. E quem tem filhos sabe a luta que é fazer o seu filho comer comidas saudáveis. Explicar para ele, olha, não pode ficar comendo salgadinho, chocolate todo dia. E na nossa vida espiritual também é assim. Muitas vezes nós estamos buscando só aquilo que é prazeroso, a palavra que é boa para os nossos ouvidos. E às vezes a palavra que é boa é aquela que menos agrada ao nosso ouvido. a nossa coisa. Relacionado ao hábito treino, terceiro hábito de Michael Phelps, temos também 2 Timóteo 2, versículo 5 a 6, que eu gostaria de ler, que diz o seguinte: siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que obedece às regras, ou é desclassificado. Vou repetir. 2 Timóteo 2, 5 e 6 diz: siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que obedece às regras. Como é que a gente está de acordo com as regras? Antes de entrarmos para as regras, eu vou chamar Raul. Raul, tem mais uma música? Por favor. Ok, então vou fechar. Vamos fechar. Tenho que me comunicar mais com o diretor técnico. Então, Raul vai se entregar a pouco. Nós temos as determinações, de obedecer às determinações do Senhor para não sermos desclassificados. Está aqui claro para nós as instruções de Paulo a Timóteo que ele poderia ser desclassificado nesse campeonato se não seguir as determinações. O nosso estudo de caso, eu quero que o irmão apontem, nós estamos num corre com o tempo. Eu vou deixar aqui para ficar num bate-papo com a pastora, que é 2 de Reis 5, 1 a 15. Nos relata a história de um homem bem sucedido na Síria, que era general do exército sírio, campeão de guerra, chefe de família, homem íntimo do rei, mas que no entanto apanhou lepra. E a vida começou a desmoronar. E quis jogar no time de Eliseu. Exatamente. O time de Jeová, o time certo. Mas aqui vem o mesmo que nos é cobrado hoje, seguir as determinações para não ser desclassificado. Eliseu cobrou a Naamã. Exato. Como a gente enquadra a atitude de Naamã com a vida espiritual que dizemos levar hoje? Às vezes mergulhamos só uma vez. Houve uma determinação clara, né, para Naamã. Naamã, você quer ficar limpo da tua lepra? Eliseu falou. Vai e mergulha 6 vezes e meia.
7 vezes. E nós precisamos entender que existe uma ciência no céu que ela é exata. E Deus, ele é perfeito e ele é exato. E até nos números da Bíblia. Inclusive, a Bíblia tem um livro que chama Números. Né? E Naamã, ele poderia ali ter feito a escolha dele de fazer segundo aquilo que era o seu parecer. E isso a gente vive muito hoje no Evangelho. Eu vivo o Evangelho, eu ouço, eu recebo a palavra, mas eu vou filtrar aquilo que me convém. Então eu vou obedecer, mas eu vou obedecer até aqui. E ele precisava ali exatamente fazer o que um atleta tem que fazer. Ele tinha que obedecer a regra. A regra para não ser desclassificado. Ele ia ser desclassificado da cura. A cura que Deus já tinha preparado para ele. Se ele deixasse de mergulhar 7 vezes. E aí você pergunta, nossa, mas por que Eliseu foi tão duro? E ainda mais, porque Eliseu falou para ele mergulhar 7 vezes No Rio Jordão. no Rio Jordão. E ele ainda reclamou. Falou assim, tem tanto rio lá na minha terra que é bom, que é caudaloso, que é limpo. Esse profeta vem me falar para eu mergulhar nesse rio que é estreito, que é sujo, que não é o melhor rio, não é um rio nobre, porque eu sou uma pessoa nobre. Ele se considerava uma pessoa nobre. Aquilo ali era um exercício. O que Eliseu estava fazendo com Naamã? Naamã, você precisa se submeter à regra. Ok. Pastora, nós vamos dar continuidade desse tema à próxima edição. Vamos trazer outra vez aqui Jogar no Time Certo, porque acredito que há aqui muitas nuances que precisam ser trazidas no altar. Amém? Tem muitos pontos que precisamos trazer. Hoje analisamos Naamã, que ao entrar no tema de Cristo tinha que jogar de acordo com as regras. O perigoso é que nós hoje temos muitos Naamãs na fé a querer ensinar Eliseu. Meu pastor não está certo. A Bíblia também, eu posso não cumprir isso, cumpro aquele versículo. Mas também se eu tiver a fazer assim não é errado. É 7 vezes, querido, faça 7. Vê, eu só para dar sustentar a ideia, nota que 2 Timóteos 2, 5 a 6 diz que trabalhe arduamente como um lavrador. Olha aí, o cristão precisa trabalhar arduamente como um lavrador. É ir para o campo, aplanar terreno, não controlar para o céu, lançar água, e lançar semente e ter fé que vai chover. E ter fé que vai chover. Queridos, a próxima semana nós vamos estar aqui para continuar esse tema, jogando no time certo. Se você se considera como Naamã e quer jogar no time de Eliseu, já sabe. Siga as determinações para não ser desclassificado. Querido, sexo antes do casamento desclassifica. Mentira desclassifica. Roubo desclassifica. Vaidade, rancor, pórfias, dissensões, divisões desclassifica. É preciso ter muito cuidado, é preciso ter uma visão clara das Escrituras para não sermos desclassificados. Lembre-se, o campeonato ainda não terminou. E o apóstolo João fala, se alguém pecar, lembre-se, tem um advogado no céu. Querido, o dono do time te quer ver jogar. Amém? Ninguém vai te expulsar, mas você precisa voltar. E se você pecou, se arrependa. Lembra de onde caiu. Por isso a importância da meditação. Medite como você está a levar a vida. E se achar uma falha, resolva. Pastora, tem uma coisa que não deixamos, a gente faz com os nossos convidados, dar a conhecer o ministério, e se alguém está aqui quer, na verdade, conhecer o ministério, quer ouvir, conhecer melhor a pastora, como é que faz? Eu sou recém-chegada em Angola, né? Eu estou aqui há praticamente 2 meses. Eu sou pastora da Igreja Renascer em Cristo aqui. Nós temos Renascer aqui já há bastante tempo, já aproximadamente 8 anos. Tem no bairro da Cuca, tem na Nova Vida e no Cacequel. Estão todos convidados a conhecer, a participar. Mas é interessante. E tudo isso que acontece aqui é maravilhoso. Eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui. Deus trouxe cada um de um lugar, de um ministério diferente, para compartilhar uma mesma palavra, porque a palavra, ela é uma. É essa aqui. Essa é a palavra.
E contra o Espírito não há lei. E onde habita o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eu glorifico a Deus que aqui há liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Ok. Esse é o projeto Altar nas Ruas, que foi criado com um objetivo único: reativar a fé espiritual dos jovens, levá-los a fazer missões, levá-los a amar mais o próximo e, acima de tudo, fazer filantropia. A próxima edição, a próxima semana, se puder, traga 1 quilo de arroz, traga 1 quilo de açúcar, traga uma roupa usada, um calçado usado. Temos comunidades muito carentes que nós acolhemos, que nós adotamos, que às vezes vamos para o campo e a única coisa que precisam às vezes é uma lâmina de paracetamol, não é, Félix? Se você puder, tem comprimidos a mais em casa, por favor, traga na próxima edição. João fala, agora sei que passei da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Ok? É o amor, é o que é o sinal de que passamos da morte para a vida. Eu vou chamar a banda Geração Eleita. Bispo, por favor, pastora, por favor, estou já aqui a profetizar. Faz só uma oração de entregar essa atividade nas mãos do Senhor, para a gente encerrar então com uma festa, música e pronto, e o dia está ganho. Amém? Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, querido. Nós falamos aqui de tantos pontos tão importantes da nossa vida espiritual. E o que mais o Senhor deseja é que você realmente entenda que Ele tem para você uma posição que ela é estratégica. Que Deus não te quer perdido mais no campo. Que Deus, Ele quer te livrar das incorrências de alto golo. Daquilo que você muitas vezes faz contra você mesmo ou contra a sua própria vontade, ou porque você não consegue mais se dominar. Mas o Espírito de Deus, Ele está presente, Ele nesta tarde, Ele está te trazendo a consciência de que você é importante para o time, você não é descartável, você faz parte deste time. E o Senhor quer você saudável, apto, em campo, para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem para você. Muito mais do que um gol apenas, Ele tem para você uma vida abundante. Amém? Amém. Se você hoje talvez tenha vindo aqui pela primeira vez, pela segunda vez, e você deseja entregar a tua vida para Jesus. Não um Jesus que é um ditador, que fica o tempo todo dizendo para você, olha, isso que você está fazendo é certo, isso que você está fazendo é errado. Mas aquele que é o Consolador, que deseja te levantar e te ensinar a como você vencer as tuas guerras. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você deseja hoje retornar e renovar a tua aliança, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. E eu sei que Deus não é Deus de confusão. Ele não preparou um ambiente desse para que você não tivesse um encontro com Ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por esta tarde tão especial, Senhor. E eu te agradeço, eu te louvo. Porque o Senhor preparou para que eu pudesse estar aqui, compartilhando, Senhor, com os meus irmãos, Senhor, a tua palavra. E, Senhor, recebendo, Senhor, essa nova experiência que eu sei, Senhor, vem do teu altar. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, Pai. Nós precisamos melhorar. Nos ajuda, Senhor, a praticar os princípios, Senhor, que vão nos fazer vitoriosos. Que vão, Senhor, nos transformar nestes atletas, conforme a tua palavra diz. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer, Senhor, aquilo que tem nos dominado. E nos faz, Senhor, ter saúde na nossa fé, saúde nas nossas emoções, saúde na nossa vida espiritual. Nós te agradecemos e te louvamos por este tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém.